Olá, seja muito bem-vindo. Sabe aquela ideia de que a criatividade vai diminuindo com o tempo, que tem uma espécie de prazo de validade? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto e mostrar como a experiência, na verdade, pode ser o maior superpoder de um artista. Pois é, essa é a grande questão, não é? É uma dúvida que paira na cabeça de muita gente. A nossa cultura, muitas vezes, valoriza a juventude como o pico da criatividade. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar. Ah, essa frase. Já é tarde demais. Quem nunca ouviu isso, ou pior, quem nunca pensou isso? Essa ideia acaba virando um muro, sabe? Que nos impede de explorar um impulso que é tão natural, tão nosso. Hoje, o nosso papo aqui é para derrubar esse mito de uma vez por todas. Então, vamos virar a chave. E se a gente parar de pensar na arte como algo sobre o que já passou e começar a ver como algo que ainda está para nascer, é exatamente isso. Na maturidade, a arte pode ser uma ferramenta incrível de renovação, quase como um renascimento para nossa mente e para nossa alma. E olha, isso não é só papo, não. A ciência está aí para comprovar. Áreas como a musicoterapia mostram na prática que se envolver com arte ajuda a estimular a memória, melhora a circulação, mas talvez o mais incrível seja como ela pode trazer um sentido totalmente novo para a vida, sabe? Promovendo um bem-estar e nos conectando com emoções que às vezes a gente nem lembrava que tinha. Pensa comigo, fazer palavras cruzadas é ótimo, um exercício excelente para o cérebro. Mas a arte vai muito além. É outro nível de desafio. Imagina você ouvindo uma música e tentando identificar o compositor, o período, os instrumentos. Você está engajando o seu cérebro de uma maneira muito, mas muito mais rica e complexa. Mas vamos combinar, a melhor prova de todas não tá na teoria, né? Tá na vida real. A história da arte está cheia de exemplos de mestres que não só continuaram criando, como fizeram suas maiores obras-primas justamente quando o mundo achava que eles não tinham mais nada a oferecer. Vamos começar com o gigante, Claude Monet, o mestre do impressionismo. Um cara que passou a vida inteira tentando capturar a luz, a impressão de um único momento. E ele viveu até os 86 anos. E olha, não foram anos de aposentadoria, não. Foi justamente no final da vida, com toda a bagagem de uma vida inteira, que ele pintou uma das séries mais famosas e revolucionárias da história da arte, os nenúfares. A determinação dele era algo de outro mundo. Ele estava com a visão super debilitada por causa de cataratas, quase cego, e mesmo assim não parou. Dizem que ele pedia para um assistente ler o nome das cores nos tubos de tinta para ele. Ele pintava com a memória, com a emoção. É inacreditável. Agora, saindo da pintura e indo para a música, temos o mestre da ópera italiana, Giuseppe Verdi. A música dele é pura paixão, puro drama, pura emoção. E bem quando todo mundo esperava que ele fosse se aposentar, curtir a vida, Verdi fez o oposto. Foi depois dos 70, beirando os 80 anos, que ele compôs duas das suas óperas mais geniais e complexas, Otelo e Falstaff. É a prova de que a sabedoria realmente floresce com o tempo. Verdi foi muito mais que um compositor. Ele virou um símbolo da unificação da Itália, sabe? Um verdadeiro herói nacional. E essa vida longa, sempre produzindo, só fez consolidar o legado dele como um ícone eterno. Ok, se Verdi redefiniu a ópera na maturidade, o que dizer de Michelangelo, o titã do Renascimento? O cara era escultor, pintor, arquiteto, poeta. Ele não só fez arte, ele definiu uma era inteira. Michelangelo viveu até os 88 anos. Para a época dele, no século XVI, isso era algo absurdo. E ele não estava parado de jeito nenhum. Estava na ativa, trabalhando, criando, até o finalzinho da vida. E aqui vem o ponto mais impressionante. Aquela parede inteira do altar da Capela Sistina, com afresco do juízo final, aquilo não foi o trabalho de um jovem gênio no auge da sua força. Foi a obra de um mestre já idoso que usou décadas de experiência e sabedoria para criar aquela visão monumental. E essa longevidade criativa parece ser quase uma regra, especialmente no mundo da música clássica. É só olhar para os grandes maestros, nomes como Toscanini, Karajan, e os que ainda estão na ativa, como Muti e Mehta, todos com mais de 80 anos, regindo com uma energia inacreditável. O que nos leva a uma pergunta. Por quê? O que explica isso?
Porque a maturidade, que tanta gente vê como um período de declínio, pode ser, na verdade, um momento de maior liberdade para criar. Bom, a juventude tem suas pressões, né? A gente quer provar nosso valor, tem a competição, a necessidade de agradar, de pertencer a um grupo. Já a maturidade, ela te liberta de muito disso. A competição passa a ser com você mesmo. O foco muda para o que é realmente importante, por uma criação mais pura, mais autêntica. E tem uma citação do maestro brasileiro Carlos Ilha que é simplesmente perfeita para resumir essa ideia. Ele diz: a pessoa de determinada idade não está competindo com ninguém, está competindo consigo mesma. Eu considero isso tremendamente libertador. É isso. Essa é a grande sacada, a liberdade. Então a gente termina com uma pergunta, mas não é será que você ainda pode criar? A verdadeira pergunta é, com toda a sua história, com toda a sua sabedoria, qual é a obra-prima que a sua alma ainda guarda aí dentro, esperando para nascer? Porque o tempo, no fim das contas, não é um inimigo, ele pode ser o seu melhor parceiro.